O nosso corpo basicamente precisa de três coisas: sobreviver, reproduzir e economizar calorias. Então, muito do que chamamos de problemas emocionais é apenas uma adaptação do cérebro para sobreviver ou economizar calorias. Sim, mesmo você racionalmente sofrendo, pode ser uma estratégia para te deixar vivo. Óbvio que essa estratégia é baseada em anos de herança genética, de quando não existia Uber e poderíamos encontrar um leão para nos devorar. Mas essas estratégias ainda estão funcionando até hoje em nosso cérebro. Então, que chamamos de problemas emocionais, muitas vezes são bugs que podem ser resolvidos com a técnica certa. É muito importante saber que aprendemos em um primeiro momento por repetição e depois por impacto emocional, ou os dois juntos. Anote a frase, pois todas as técnicas a seguir são baseadas em gerar um aprendizado para o seu cérebro. Isso se chama psicoterapia e psicoeducação. Para andar, precisamos cair até andar. Para escrever, comer, escovar os dentes, todo o processo de aprendizagem pressupõe falha. Ou seja, você vai errar e está tudo bem. Outro conceito importante que será repetido a seguir é que nosso cérebro não sabe a diferença entre a realidade e a imaginação. Por esse motivo, tudo que você imagina, o teu corpo vai responder. Por exemplo, quando você imagina a comida que está mais gostosa, possivelmente vai salivar, mesmo se a comida não estiver na sua frente. Basicamente, as técnicas de controle emocional se resumem a esse conceito simples do fundamento do funcionamento do cérebro. Quantas vezes aconteceu com você de imaginar algo no futuro e se sentir mal agora? Imaginar que vai apresentar um trabalho e sentir a angústia agora. Imaginar que vai fazer a prova para tirar a carteira e se sentir mal agora. Imaginar que vai ficar sozinho na própria casa e quase ter uma crise agora. Imaginar que vai ter que sair no meio de muitas pessoas e quase ter uma crise agora. Isso acontece porque nosso cérebro não sabe a diferença de realidade e imaginação. Se você imaginar a comida mais gostosa, possivelmente você vai salivar. Mas por que isso acontece? Para o seu cérebro é real aquilo, e ele traz toda uma resposta fisiológica para digerir o alimento. Com a ansiedade é a mesma coisa. Só de imaginar agora a apresentação de um trabalho, você tem palpitações, suor, tremedeira. Ué, mas o fato nem começou ainda? Sim, isso está acontecendo, pois essa imaginação para o seu cérebro é real. Já aconteceu com você de imaginar tanto que algo não ia dar certo e chegou no dia e isso realmente aconteceu? Pois é, isso acontece pela explicação acima. Você treina tanto o seu cérebro antes do dia D que quando esse dia chegou, o cérebro já sabia que ia fazer. Porque para essa imaginação é a realidade. Eu fico aqui me perguntando, como você pode começar a aplicar agora esse conceito? Calma, eu vou te explicar como fazer isso. Mas antes quero te apresentar um pequeno estudo que foi feito nos Estados Unidos com jogadores de basquete. Dividiram em três grupos. Jogadores que treinaram normalmente durante as semanas, indo ao ginásio como costume. Jogadores que prepararam de treinar totalmente, foram fazer qualquer outra coisa aleatória. E jogadores que ficaram em casa treinando mentalmente, imaginando que estava indo ao ginásio. O resultado foi interessante. Perceberam que o grupo 1 continuou com a mesma média de acertos nas cestas. O grupo 2 diminuiu drasticamente. E o desempenho, pois ficou sem treinar nada durante semanas. E o grupo 3
manteve a média do grupo U e, pasmem, alguns também aumentaram a média de acertos nas cestas. Por que isso aconteceu? Vamos analisar um cenário interessante. Se você tivesse que treinar a sua mente para jogar a bola na cesta, seja sincero, você imaginaria você errando? Possivelmente não. E foi o que aconteceu. Porque a média do grupo 3 aumentou, não faz sentido um jogador imaginar que ficou nervoso e errou todas as cestas, certo? Por mais que tenha ficado em casa, eles estavam imaginando apenas acertos. E para o cérebro é real. Então, como encaixar a imaginação em casos de pessoas com ansiedade, medos e afins? Comece a treinar mentalmente como se você quer estar e o que você vem sentir no dia D. Quanto mais você treinar no seu cérebro isso, maior a possibilidade disso acontecer. Pois lembre-se, o cérebro não sabe a diferença de realidade e imaginação. Posso te relatar alguns casos que o treino mental foi importante no processo terapêutico. A nossa imaginação é fantástica. A partir do momento que entende as bases, conseguirá causar grandes feitos que você acreditava ser impossível. Atendi uma mulher de 29 anos que teve crise de ansiedade. Logo após os episódios de crises, começou a desenvolver um medo surreal de sair de casa, pois tinha receio de ter a crise no meio de outras pessoas ou ir ao ponto-socorro de novo. Com isso, ela começou a se isolar. Dentre outras técnicas utilizadas, limpeza emocional para traumas, por exemplo, utilizamos o treino mental citado acima. Lembre-se da máxima: tudo o que você imagina é real para o cérebro. Então, ela começou todos os dias a treinar em sua mente como seria ir ao supermercado se sentindo bem, como seria voltar para casa com as compras sem crise. E para potencializar isso, eu perguntei para ela: quem você conhece que vai e volta ao supermercado normalmente? Ela respondeu: meu marido. Então, como seria se você imaginasse agora que é o seu marido que ele sente para ir e voltar tranquilamente do supermercado? Parece que essa frase acima virou uma chavinha e bum! No outro dia, ela foi ao mercado, fez compras sem medos irreais e sem crise. Chegou ao consultório na outra semana e disse sorrindo: não fui ao mercado, quem foi na verdade foi meu marido. Outras ferramentas foram aplicadas para reforçar um novo estado emocional, mas o treino mental foi essencial para a mudança. Ela começou a ensaiar mentalmente e ela, com as mãos do marido, indo e voltando do mercado tranquilamente. Faça esse exercício e veja a transformação. Segunda técnica. As técnicas repassadas aqui são para você lidar com a ansiedade, mas você deve estar se questionando: e se eu tenho crise de ansiedade? A técnica a seguir te ajudará no momento de uma crise de ansiedade, tanto para sair dela quanto para evitar que a crise aconteça. A crise de ansiedade é caracterizada pela alta intensidade e curta duração de vários sintomas. É aquele momento desesperador que a pessoa tem uma sensação até que vai morrer. Caso queira saber mais, em nossas redes sociais você pode encontrar um pouquinho mais da diferença de ansiedade para crise de ansiedade e momento ansioso. Agora quero te apresentar como você vai sair ou evitar que uma crise de ansiedade aconteça em apenas 3 passos, utilizando
porque damos o nome de princípio, porque são conceitos que você já utiliza na sua vida, mas agora estão adaptados para sair ou evitar uma crise de ansiedade. Primeiro princípio é a respiração. Sim, eu sei que você já ouviu muito sobre respiração para a crise de ansiedade, mas agora eu vou te explicar o porquê ela é extremamente eficiente. A respiração, quando feita de forma correta, lenta e abdominal, é responsável por ativar o sistema parasimpático, que começa automaticamente a tranquilizar o nosso corpo. Quando falamos de crise de ansiedade, é o sistema nervoso simpático que está ativado. Portanto, a primeira coisa que você precisa fazer em uma crise é dar atenção à sua respiração. Comece deixando mais lenta, profunda e abdominal. Em todo o processo que ensinarei a seguir, você precisa continuar com a respiração dessa forma, na medida do possível. O segundo passo, que é a letra P, se chama presente. Quando estamos em uma crise, a tendência é que o foco da nossa atenção vá para os sintomas, porque realmente são sintomas desesperadores. Quem passou por uma crise sabe bem disso. Então a intenção do presente é alterar o foco da sua atenção. Comece a dar atenção aos objetos que estão à sua volta. O sofá, o mouse, o quadro, a caneta, o livro. De preferência, comece a fazer em voz alta o nome desses objetos que está vendo, pois isso vai tirar o foco dos sintomas e, consequentemente, vai diminuir a intensidade deles. O terceiro passo, mas não menos importante, se chama ensaio mental. Como você já viu antes, toda vez que nós imaginamos, o nosso corpo responde. Se você imagina a comida que você mais gosta, possivelmente vai salivar. Então, se você já está respirando tranquilamente e tira o foco dos sintomas, comece a imaginar o que você vai fazer amanhã ou depois de amanhã. Essa é uma forma de distanciar ainda mais o foco da sua atenção. A nossa imaginação é muito potente, então, a partir do momento que você a utiliza a seu favor, o seu corpo responderá. Perceba que você já utiliza ensaio mental durante uma crise. Em geral, você imagina que vai morrer, que vai ter a crise e que ninguém vai te socorrer. Você imagina apenas tragédia. E tudo isso piora ainda mais os sintomas. É por esse motivo que o ensaio mental é tão importante. Ele já funciona para piorar os seus sintomas. Então, como seria se você usasse esse mesmo mecanismo para melhorar a sua vida ou diminuir os sintomas de crise de ansiedade? Isso é totalmente possível, utilizando o princípio RPE. Muitas pessoas que sofrem com crise de ansiedade já sabem quando a crise vai iniciar. Então, quando antes você utilizar o princípio RPE, antes você vai interromper a crise de ansiedade. Por isso, no início foi citado, você pode sair de uma crise com essa técnica e também evitar que a crise fique intensa. Utilize essa técnica e veja a transformação acontecer. Terceira técnica, alivie qualquer sintoma da ansiedade em menos de 3 minutos. Eu sei que parece bom demais para ser verdade, mas existe sim técnicas que podem aliviar qualquer sintoma de ansiedade em menos de 3 minutos. Como você já deve ter percebido, trouxemos à tona várias reflexões sobre o funcionamento do seu cérebro, coisas que já acontecem na sua vida, das quais você não tinha consciência ainda. Essa técnica também
é uma reflexão sobre o funcionamento dos nossos pensamentos. Por isso, eu quero que você dê bastante atenção ao que vem a seguir. Nós podemos imaginar situações da nossa vida de duas formas em nossa mente: de forma associada ou de forma desassociada. Desassociado é quando nós imaginamos algo em terceira pessoa, e associado é quando imaginamos em primeira pessoa. Imagine agora uma situação muito boa da sua vida, que você sentiu muito bem. Possivelmente, essa situação está vindo em sua mente como se estivesse olhando com seus próprios olhos. Como se você estivesse na cena, vivendo um momento como se fosse agora. A forma desassociada, quando imaginamos algo como se fosse uma tela de cinema, por exemplo, é você se imaginando na cena e se olhando na situação. Entendeu a diferença? Sei que até agora você não tinha parado para pensar dessa forma. É por isso que estou aqui para te auxiliar a refletir sobre como melhorar a própria vida com técnicas de controle emocional. Se você parar para pensar sobre os seus pensamentos, vem perceber que em alguns momentos estamos associados, imaginando como se estivéssemos agora naquela situação, e em outros momentos estamos desassociados, nos olhando de fora da situação. Fique tranquilo, é totalmente natural no início do aprendizado que não faça sentido, mas aos poucos as coisas vêm se encaixando. Como fazer na prática? Quando você sentir angustiado e ansioso, você pode fechar os seus olhos e imaginar você com um sintoma em terceira pessoa, ou seja, imaginar como se você estivesse vendo em uma tela de cinema. Quando você sair de cena, automaticamente o sintoma diminui. Para perceber o resultado, antes de fazer essa técnica, questione-se: de 0 a 10, quanto eu estou sentindo um sintoma agora? Utilize dessa técnica e questione-se novamente. Essa ferramenta é ótima para utilizar em conjunto com outras técnicas explicadas aqui. Caso a utilize sozinho, irá conseguir o alívio dos sintomas, mas porque não potencializar o resultado final. Utilize essa técnica e veja o resultado.